Ler um texto de entrada que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. O texto muito conhecido, mas eu preciso dele para embasar aquilo que eu quero ministrar essa noite, entendendo esse tempo. Diz assim, verso de número 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs sobre os homens. Ele tem tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Até aqui, no verso de número 11, e eu começo essa mensagem fazendo mais uma oração. Curve sua cabeça aí onde você está agora. Pai da glória, eu exalto o teu nome. Mais uma vez com essa igreja diante do texto, diante da palavra, daquilo que está exposto. Quero crer que é um tempo e uma estação em que o seu povo está vivendo como nação, e não só a nação brasileira, mas como todas as nações da terra. É um tempo e uma estação que o Senhor nos chamou para refletirmos sobre a vida. Nos dá clareza, nos dá a revelação e, acima de tudo, a iluminação da palavra para compreender o tempo e a estação que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Eu começo dizendo uma coisa interessante. Perguntando para você. O que seria melhor, irmãos, do que um relógio que não funciona? Você poderia me dizer um relógio funcionando, lógico. Mas eu quero pensar com vocês que um relógio quebrado, preste atenção no que eu vou dizer, um relógio quebrado é melhor do que um relógio que não funciona. Porque o relógio quebrado, ele para em alguma hora. E se ele parar, por exemplo, em 10 horas, pelo menos 2 vezes por dia ele vai marcar a hora certa. E o relógio que não funciona, toda hora que você procura para ver a hora está errada. Então é melhor um relógio quebrado do que um relógio que não funciona direito. Um relógio que atrasa ou que adianta. Porque todas as vezes que você for procurar a hora, e é para isso que ele serve, o relógio só serve para uma coisa, só para fornecer a hora certa. Então, se ele não fornece a hora certa, ele está funcionando, mas não está funcionando na hora certa. Então o relógio quebrado ainda é melhor do que um relógio que não funciona. Eu tenho pensado sobre isso e tenho visto que na fé, muitas vezes Deus precisa nos quebrar às vezes. Porque quebrado nós funcionamos mais, fluímos mais, do que diante daquilo que nós pensamos, diante daquilo que nós estamos fazendo do nosso jeito. Muitos de nós, como igreja, estamos pensando que estamos funcionando, quando na verdade estamos funcionando de forma errada, do nosso jeito. E Deus não quer que você funcione do seu jeito. Deus quer que você funcione do jeito de Deus. Para isso é necessário entender os tempos e as estações. E esse é o tema da nossa mensagem. Entendendo o tempo e as estações. Quero pensar com vocês sobre isso essa noite. E o texto que nós lemos de Eclesiastes fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas.
Há tempo para tudo. Esse tempo de ficarmos em casa, em quarentena, é tempo de Deus. Eu estou vendo muita gente repreendendo o diabo, repreendendo o vírus. Tudo bem, eu creio que Deus nos usou como pessoas para também fazermos orações de guerras. E às vezes, em alguma instância, nós precisamos orar nesse sentido. Mas olha, irmãos, eu estou acreditando que tudo isso que está acontecendo é propósito de Deus. Foi Deus que permitiu o coronavírus. É Deus que tem permitido outras coisas, sabe para quê? Para que você como igreja, eu como igreja, entenda o tempo e a estação que nós estamos vivendo. Porque, às vezes, nós estamos como um relógio, até funcionando, mas ou estamos funcionando atrasado, ou estamos funcionando acelerado demais, adiantado demais. Tem crente que está adiantado demais, e tem crente que está atrasado demais. E Deus então precisa parar a máquina, quebrar esse relógio, deixar quieto no canto, porque pelo menos 2 vezes por dia ele acerta. Às vezes Deus não nos quebra à toa. Às vezes Deus não nos para à toa. Pega essa palavra, porque eu estou falando da parte de Deus para a sua vida. Às vezes, Deus está nos parando porque nós precisamos entender que não é apenas funcionar, é funcionar do modo de Deus e não do nosso. Então, entender o tempo é fundamental. E o tempo fala das estações. E é interessante pensar nisso, porque Deus, para nós entendermos o tempo e a estação, Deus nos fornece leis. Deus é um Deus que nos deixou leis, normativas. Porém, as normativas de Deus, a lei de Deus, é necessário entendermos que elas não fazem parte de um conjunto de regras daquilo que é certo ou que é errado. Eu acabei de dizer que um relógio, às vezes quebrado, está mais certo do que um que funciona de forma adiantada ou atrasada. Então a questão das leis de Deus não é o que é certo ou o que é errado. Deus não é um Deus que trabalha em função daquilo que é certo ou que é errado. Deus é um Deus que trabalha com suas leis, como um código moral daquilo que é bom ou mal. Aprenda isso essa noite. A lei de Deus não é um conjunto de regras do que é certo ou errado. A lei de Deus é um código moral daquilo que é bom ou mal. Deus não trabalha em função daquilo que é certo ou que é errado. Sabe por quê? Um exemplo muito claro disso. Nós funcionamos muito bem diante daquilo que é certo ou errado. Os seres humanos, eles pensam que Deus trabalha em função daquilo que é certo ou errado. E aí a gente fica pensando assim, que está acontecendo alguma coisa conosco porque nós estamos errando. Ou porque e vai acontecer alguma coisa boa daqui a pouco porque nós estamos acertando. Não, Deus não trabalha assim. Deus trabalha diante do que é bom e que é mal. Deus não ofereceu aquilo que é certo e que é errado para o seu povo. Ele disse assim, diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. Então a lei de Deus é um código moral daquilo que é bênção e daquilo que é maldição. E ele disse assim, olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Mas saiba de uma coisa, escolha a bênção. Um exemplo disso é uma história que eu ouvi e que eu achei interessante. Você pode estar numa pista, andando a 60 por hora num carro, corretamente, a placa está marcando que é para andar a 60 e você está andando a 60. Corretamente, você está certo, obedecendo às leis de trânsito. Aí vem um cara a 160 por hora, em alta velocidade, bate no seu carro. Ele está errado e você está certo. E quem morre é você no acidente, e ele fica vivo. Quem estava certo? Quem estava obedecendo às leis. Mas quem morreu? Então Deus não trabalha com um conjunto de regras diante do que é certo ou que é errado. Deus trabalha diante daquilo que é bom e daquilo que é mal, daquilo que é bênção e daquilo que é maldição. Pensando sobre todo esse panorama, nós temos que entender o tempo e a estação que estamos vivendo. Nós temos que compreender que tempo é esse, que estação é essa. E eu quero pensar com vocês que nós estamos vivendo um tempo muito difícil mesmo. E o tempo difícil fala de 2 estações, de outono e inverno. E eu quero pensar um pouquinho sobre essas questões, essas 2 estações do ano, que é o outono e que é o inverno. O que seria o outono? O outono é um tempo de preparação.
É a estação que tem algumas características interessantes, mas eu denominei aqui como tempo de preparação. O outono é um tempo de preparar. E por que eu digo isso? Porque o outono, ele é marcado por uma característica importante. A primeira característica que marca o outono é a separação das folhas e da semente. O outono separa as folhas da semente. Aí vem o vento, aquele vento seco, e varre as folhas e deixa apenas as sementes, para que os pássaros possam fazer o processo novamente do plantio. Olha que interessante. O outono é um tempo de ficarmos recolhidos, um tempo opaco, um tempo que prepara as árvores, os animais, os pássaros, para encarar uma outra estação que é o inverno. Porém, o outono começa a separar as folhas das sementes. Isso fala de uma coisa interessante nesse tempo. O tempo do outono não é muito fácil, mas é um tempo importante, porque é um tempo de fazer faxina, é um tempo de separação, de prepararmos algo. E eu vejo muito isso. Você está aí na sua casa com a sua família, é tempo de fazer faxina. Está de quarentena, ó irmão, limpa a casa. Limpa a casa no físico, mas limpa também no espírito. É tempo de fazer uma faxina em família. É tempo de nos prepararmos, porque nós não vamos ficar parados no outono. As estações passam. Fazer faxina, tirar o que não serve mais. Só que tem um detalhe, irmão. Essa questão de fazer faxina, nós temos dificuldade de tirar o que não presta, o que não serve mais. Quantos de vocês têm dificuldade de tirar o que não serve mais? Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque o que não serve hoje já serviu um dia. O que não presta hoje mais para nada já foi muito bom. Nós já utilizamos isso, já serviu muito. E nós ficamos com esse saudosismo e não queremos descartar aquilo que já serviu um dia, que já foi bom um dia. Nós temos dificuldade de descartar aquilo que já prestou. Nós temos dificuldade de jogar fora aquilo que já foi bom. Presta atenção no que eu estou pregando, porque nós temos dificuldade de lançar fora, mas a Bíblia diz que há tempo de lançar fora. Há tempo de jogar fora aquilo que já não serve mais. Então o outono é marcado por isso. Da separação das folhas da semente. As folhas que não servem mais vão embora, mas as sementes permanecem. É tempo de deitar fora algumas coisas. É tempo de fazer faxina. Aproveita a quarentena, começa a fazer uma faxina. Começa a fazer uma limpeza. Arruma um cata, entulho. E tudo que não presta, joga dentro. Lança fora. E lança sem dó. Fica com dó daquilo. Ai, mas isso aqui já me serviu tanto. Isso aqui já foi tão bom. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui, olha, eu já usei, mas foi bom na época que eu usei. Olha, não vou jogar fora. Então a gente tem dificuldade de lançar fora coisas que já prestaram, mas não presta mais, não serve mais. Essa é uma característica marcante da época do outono. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre essa questão de faxina? 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. A Bíblia diz assim: livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro, foi sacrificado. Livrem-se do fermento velho. Olha o que diz Mateus 9,17. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão. O vinho derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. É tempo de vasculhar a alma, é tempo de olhar o que não serve mais agora e lançar fora. O outono é marcado por isso. Nós estamos vivendo essa fase do outono que nos prepara para algo bem diferente, para algo que vem pela frente. É um tempo de preparação. Então se prepare. Olha que interessante outra marca do outono. O outono marca a perda de parte aérea das folhas, das árvores. As folhas começam a cair nesse período do outono. Isso não é uma marca negativa, porque ela está preparando a árvore para enfrentar o inverno.
Ela está limpando as árvores para preparar para um tempo que ainda é mais difícil ainda. Irmãos, não quero ser profeta do caos. Não quero dizer que não vai passar esse coronavírus. Não quero dizer nada disso. Creio que está passando. Mas Deus está nos fazendo passar um outono. Porque vem um inverno por aí. Vem um inverno por aí. Ah, isso é muito assustador. Não, não é assustador não. Deus está te preparando nesse outono. Porque quando vier o inverno, você vai estar preparado. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Essa é uma marca. O outono, ele começa a fazer as folhas caírem. E mais uma marca do outono é que os dias são mais curtos. E aqui eu tenho uma palavra para te entregar. Não fique assustado com o outono. Os dias são mais curtos e isso sinaliza algo interessante. Sinaliza algo para a natureza, que ela precisa se proteger. Deus está mandando um recado para a nação brasileira nesse outono que ela está enfrentando. Deus está mandando um recado para a igreja brasileira nesse outono que ela está enfrentando. Sabe qual é o recado de Deus? É um sinal de Deus. Os dias definitivamente estão mais curtos. A Bíblia diz isso em Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Irmãos, nós estamos vivendo o outono. Deus está abreviando os nossos dias. E por causa dos eleitos, e por causa da igreja de Jesus na terra, os dias estão sendo abreviados. E você vai suportar os dias do outono. Deus vai te preparar para esse inverno. Creia nisso. Aleluia. Deus está nos preparando. Ele nos prepara porque vem um tempo de inverno por aí. As estações são assim, opacas, obscuras, tanto do outono quanto do inverno. O inverno é uma outra estação e é uma estação difícil. Marcada pelo frio, mas eu aqui chamo de inverno, eu quero chamar de tempo de resistência. O inverno marca que nós temos que resistir. Olha como é que é interessante a questão do inverno. Ele tem uma característica de diminuição das chuvas. Deixando o clima frio e seco, com baixa umidade de ar. As árvores ficam secas e feias. Já notaram isso? No inverno, no frio, as árvores ficam só aquelas varas, aqueles talos secos. Parece que as árvores morreram. As folhas caíram, do outono para o inverno as folhas caem. Aí quando chega no inverno fica aquelas árvores, as coisas mais feias, tudo seco. A baixa umidade seca o ar. Fica aquele clima opaco, cinzento. O céu fica cinza, não chove. Fica um clima feio. As árvores parecem que morreram. No inverno, irmão, parece que está morrendo tudo. Os pássaros, os animais, eles invernam. Na verdade, a palavra inverno é isso aí. Vem do latim invernum, invernum. É invernar, se esconder, se proteger, se esquivar. Eu fui pesquisar um pouco por que as árvores... Esse processo dessas árvores ficaram tão feias que parece que elas estão mortas, parece que elas não vão ressuscitar mais. Qual é o processo que a árvore fica na época do inverno? Literalmente essa palavra, as árvores dormem no inverno. As árvores dormem no inverno. Deixa eu lhe dizer, no inverno da vida, na estação do inverno em que nós nos encontramos, ou que nós estamos prestes a viver, nessa estação tão dura e fria, Deus nos permite dormir. Porque enquanto dormirmos, é o momento que mais
guardamos energias. Sabia quando você está dormindo é o tempo que mais você guarda energia, recompõe as energias? As árvores dormem no inverno, porque elas estão num processo de reduzir o gasto da energia. Elas estão se protegendo. As folhas caíram justamente para elas não gastarem muita energia em alimentar as folhas, as flores. Deus às vezes nos poda, nos limpa, e a gente fica com um aspecto até feio. A crise faz isso conosco. Nos deixa às vezes até sem expectativa, e a visão que as pessoas têm de tudo isso é uma visão de morte. Porém, Deus está permitindo dormirmos, ficarmos em casa, aquietar a nossa alma, para levantar desse tempo de inverno muito mais fortalecido e com as energias renovadas, no nome de Jesus. É tempo de nos recolhermos, para levantarmos debaixo de energias renovadas pelo poder do Espírito. No inverno, as árvores ficam secas e feias, porém o gasto de energia é bem menor. Isso é o cuidado de Deus para elas voltarem a florescer na primavera e no verão. Meses que são favoráveis para conseguir novos nutrientes. Então fique atento, porque o inverno não é para sempre. E se nós passarmos por um outono como esse, por um inverno que está por vir, saiba de uma coisa: Deus renova as nossas forças como a da águia. Deus permite, como a águia passa um processo de renovação, como as árvores passam por um processo de renovação, como as aves, os animais passam por um tempo de renovação, para que possamos sair desse momento mais fortalecido do que entramos. O inverno marcado por noites longas. As árvores dormem. E nesse período economizam muita energia. Eu quero dizer para você, eu estou muito otimista nesse tempo. Apesar de nós estarmos vivendo esse outono, já antevendo o inverno. Serão dias que não serão fáceis, irmãos. Eu não quero vir aqui e anunciar na sua vida e na sua família algo que não vai acontecer. Eu não quero vir aqui hoje e demonstrar que eu tenho mais fé do que todo mundo e que vou profetizar algo que não vai acontecer agora. O país passará por uma recessão. Vem vindo o inverno por aí. Porém a igreja do Senhor vive de fé. Porém no inverno o Senhor faz a igreja dele se esconder. Porém no inverno o Senhor faz as árvores dormir e descansar, e no sono recolher novas energias. Recuperar as energias para se levantar num tempo de verão e de primavera. É Deus que está fazendo isso conosco. É Deus que nos colocou em casa. É Deus. É Deus. Não fique colocando culpa nesse vírus aí, no demônio não, que o demônio não tem nada a ver com isso. É Deus. Não entre pelo lado do misticismo, achando que você vai ser o salvador da pátria, ou que você vai ser o profeta que vai liberar o povo do coronavírus. Não. É Deus. É Deus que está nos conduzindo para essa estação. E nós como crentes temos que ser sinceros diante de Deus. Foi Deus que nos colocou nessa estação, nesse tempo, nesse período. E nesse tempo como crente, como servo de Deus, eu tenho que viver da fé. As folhas caem, as sementes ficam. É tempo de limpeza. O vento bate e leva as folhas, não serve mais. Serviram por um tempo e o que não serve mais eu devo descartar. É tempo de deitar fora, é tempo de lançar fora. Está sendo um tempo assim, marcado por uma consciência que a igreja tem que ter, de uma limpeza espiritual, de um preparo espiritual, de separar aquilo que não serve mais para nós, irmãos.
Porque quando o inverno vier, estaremos mais preparados. Talvez o aspecto não esteja tão bonito. Talvez não esteja tão lindo, florido como é na primavera. Esteja tudo escuro, cinzento. Talvez o céu esteja de bronze, fechado. É uma das marcas do inverno. Mas nós estaremos nos braços de Deus, escondidos, guardados, protegidos. Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Ele está permitindo nós, como igreja de Deus no Brasil, passar por esse deserto para saber o que tem dentro do nosso coração. Como igreja de Deus, estava tudo muito fácil. Todo mundo para lá e para cá. Todo mundo com as suas conferências. Todo mundo com as suas igrejas lotadas. Todo mundo com as suas catedrais cheias de luzes. Os cultos estavam parecendo mais shows do que propriamente cultos ao Senhor. Tudo muito colorido. É festa das cores para cá, é festa das cores para lá. E nós estávamos nesse embalo de achar que a igreja era isso. Pensando que estávamos vivendo uma primavera, quando na verdade não nos preparamos para esse outono e para esse inverno que chegou. Tudo muito lindo, tudo muito bonito, cheio de oba-oba, para lá e para cá. Não é isso que Deus quer da igreja. Então Deus nos colocou nesse período de outono e de inverno. É tempo de você, como igreja de Deus, entender quem você é. E em que lugar você está. É tempo de igreja, é tempo da igreja, de nós como igreja, saber definitivamente o lugar que nós estamos. Que tempo estamos vivendo. Conhecer o tempo, conhecer a estação, vai fazer com que nós possamos passar por isso. Preparados e resistentes. Prepare-se, o outono é para te preparar. Limpa tudo, faz faxina, separa o que não serve mais. Porque vem um tempo aí que é o inverno e você vai precisar resistir. Você vai precisar resistir. Vocês estão achando que o coronavírus é tudo? Presta atenção no que eu vou falar. Tem muitas coisas que ainda virão. E que não serão fáceis para passar. Talvez podem vir coisas ainda piores do que esse vírus. E com certeza virá. Mas eu sei de uma coisa. Como Deus está nos preparando nesse outono. Como Deus está nos dando uma revelação para criarmos resistência para enfrentar o inverno. Convicção eu tenho. Eu tenho no meu espírito que nós como igreja passaremos também pelo outono, pelo inverno e aguardaremos, porque Deus é um Deus que passa as estações, faz as estações girarem e uma hora vai chegar a primavera e uma hora vai chegar o verão e tudo vai clarear. Ah, pastor, mas quando? Se não chegar aqui, vai chegar na eternidade, porque Deus, Ele não está ligado apenas nesse tempo, e Ele diz para nós que se nós ficarmos focados apenas nesse tempo, o apóstolo Paulo disse, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Se não florescer aqui, sabe aonde vai florescer? Na eternidade. Se não der certo aqui, sabe aonde vai dar certo? Nos céus. E é para lá que eu vou, e é para lá que você vai. Porém é necessário limpar, tirar fora aquilo que não serve mais e resistir. E resistir no inverno, resistir, o meu justo viverá pela fé. Ah, e se acabar o dinheiro, acabar o salário, está uma discussão aí na nação brasileira, está uma crise aí entre choque de poder, choque político, com a OMS, com a Organização de Saúde, está um choque, ou o povo
Salva a economia ou salva as pessoas do vírus? Eu não quero nem entrar nessa discussão. Eu sei de uma coisa. Eu sei, tenho plena convicção de uma coisa. As pessoas estão preocupadas com a economia ou com quem vai morrer do vírus. Mas eu estou preocupado se a alma vai se salvar. Porque nós podemos até morrer aqui, mas a nossa alma, para onde vai? Eu vi muita gente preocupada. Olha, o governo está certo. Tem que levantar o povo, pôr para trabalhar. Porque senão vai acabar tudo a economia. Sabe de uma coisa, irmão? A economia pode acabar. A economia pode morrer. O coronavírus pode matar várias pessoas. Eu quero que não aconteça isso. Porque nós sofremos com isso. Mas saiba de uma coisa, as pessoas esqueceram de falar. E a alma, para onde vai? Se morrer com o vírus, para onde vai a sua alma? Se a economia acabar e o dinheiro acabar e eu morrer de fome, para onde vai a minha alma? De um jeito ou de outro, nós vamos morrer. Mas o que não pode morrer é a nossa vida espiritual, a nossa alma. O que não pode morrer é a nossa alma. Para onde nós iremos? Para onde nós estamos indo? Precisamos pensar nisso. É tempo de nos recolhermos, separar o que nos serve e criar resistência para passar por isso. Para vivermos um tempo novo e um tempo de avivamento, que é o que eu creio, que depois que passa isso, Deus vai desembocar um avivamento no mundo, que para mim é o último avivamento antes do arrebatamento. Porém, irmão, crises também existirão nesse tempo. E eu não posso deixar você alheio a tudo isso, apenas desfrutando de um tempo que na verdade não é. Vivendo um tempo quando na verdade estamos passando por outro. Como aquele relógio que está funcionando, mas atrasa. Está funcionando, mas adianta demais. Então, é tempo de parar, refletir e criar resistência para passar por isso. Quero orar por você nesse momento.